Olá, como vai você? Tudo bem? O negócio é o seguinte: o meu nome é Davi da Silva Santos, eu sou evangélico, sou crente, batizado na Congregação Cristã no Brasil há mais de 30 anos. E neste vídeo eu quero conversar contigo a respeito de casamento, do casamento cristão e o casamento não cristão, conforme está no topo do vídeo aqui, no topo da tela. Só que antes eu quero pedir para você que, por favor, inscreva-se neste canal, curte o vídeo, curta o vídeo, compartilhe ele com as pessoas que são religiosas, porque é, esse vídeo eu acredito que vai trazer um pouco de luz a respeito desse assunto. Bom, o, no Velho Testamento, Deus criou o casamento. Só que essa palavra casamento é uma palavra e ela não pode ser propriedade de ninguém. Deus tomou o homem e de sua costela fez a mulher. Isso tem uma lógica muito profunda, porque com essas ideologias malucas que existem no mundo, que existe no mundo, se Deus fizesse a mulher sem ser do homem, sem tirar uma parte do homem, ou se fosse a mulher e o homem tirado um pedaço da costela ou outro pedaço da mulher, hoje as pessoas diriam que um é ser humano e o outro não. Mas como a mulher é um pedaço do ser humano, de um ser humano, então eles são chamados seres humanos. Bom, se tiver um pouco de chiado no vídeo aqui, é um ventilador que está ligado bem pertinho aqui. Mas é o seguinte, mas vai dar para você entender o assunto. Então Deus criou o homem e a mulher, só que tem uma coisa, quando a Eva transgrediu o mandamento divino, e em seguida Adão, Deus foi até o jardim e chamou por Adão. É por isso que a Bíblia toda, praticamente, Deus fala primeiro com o homem, porque isso é uma proteção para a mulher. Quando Deus vai requerer algo de alguém, primeiro ele chama o homem, se envolver a família na cobrança. Adão, onde tu estás? Depois a Eva foi repreendida e a serpente também. Bom, quando Eli, o sumo sacerdote Eli, os filhos dele praticavam aqueles crimes no meio do povo judeu, Deus não foi falar direto com a mulher do sacerdote Eli, foi falar com ele. E a repreensão do menino Samuel, inspirado pelo Espírito Santo, foi contra Eli e contra os seus filhos. Se Deus falou com a mulher de Eli, não está revelado aqui nas Escrituras, pelo menos não que eu saiba. Mas dentro do casamento, o casamento passou pela primeira fase, pela fase da criação. Depois, o Moisés estabeleceu as regras do casamento e permitiu o divórcio. Aí veio o profeta Malaquias falando expressamente que Deus detesta o divórcio, detesta a separação, o Senhor Deus aborrece o repúdio. E Jesus Cristo, por sua vez, ele estabeleceu algumas outras regras para o casamento. Ele disse, segundo o que está escrito em Mateus ou Lucas, é, Mateus 19, aqui no caso, disse ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Isso está aqui na tela, do lado esquerdo, em Mateus 19. Do lado direito em cima, Gênesis. E da costela do homem, Deus tomou, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o que é o casamento cristão? Que é
ambos uma carne. Isso é uma figura de linguagem, porque o homem é um homem, a mulher é uma mulher. Isso quer dizer o seguinte, que enquanto você é solteiro, você é indivíduo. Quando você se casa, você deixa de ser indivíduo. Nunca mais você será um indivíduo. Agora você será uma instituição chamada casamento. E a tua mulher será também uma instituição chamada casamento. Então vocês são dois em um, ali na escritura no registro de casamento. E aonde você for, você e você é a sua mulher. E aonde a tua mulher for, ela é ela e você. A vontade dos dois agora é uma só. Eles combinam como uma coisa só. Devem funcionar como se fossem um só. Percebe a figura de linguagem aqui? E ambos serão uma carne? Não tem como fazer um homem ou uma mulher virar gêmeos siamês, aqui no caso. Então, estamos diante de uma figura de linguagem. Então, esse é o casamento no modelo cristão, certo? Só que tem uma coisa: Jesus Cristo, em Mateus 19, falou a respeito da única possibilidade de divórcio, que é no caso do adultério. Então vamos fazer uma analogia, uma comparação. Eu moro em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Se eu fosse caminhoneiro, casado, eu vou até uma região do país e lá eu pratico adultério. Lá no ato de adultério, meu casamento diante de Deus morreu. Não existe mais casamento. Porque na prática do ato, não na tentação, mas na prática do ato, ali morre o casamento diante de Deus. Eu volto para minha casa, estou vivendo numa boa, minha mulher nunca descobre, vamos supor assim, né? Morre sem saber do que aconteceu. Fisicamente, o casamento existe. Materialmente, o casamento existe. Mas espiritualmente, ele morreu na traição. E aí a pessoa tem direito de se separar. E a parte inocente, casar novamente. Só que a quem casar com o repudiado, por causa dele ter adulterado, praticava adultério, a pessoa também casa, também pratica adultério. Então veja bem, é, o adúltero, além de ele ganhar um divórcio, ele ainda ganha um isolamento social no meio dos crentes, porque ele não vai mais ter, pelo menos não foi Jesus Cristo que falou, não sou eu não, tá bom? Então não adianta o irmão tá falando isso, mas olha ali, ó, faça a leitura do texto, sem distorcer, sem extrapolar, sem reduzir e sem contradizer, que são os limites da língua portuguesa. Bom, no livro dos Coríntios 7, aí já é a parte, porque eu falei primeiro do Moisés, primeiro de Deus, do Adão, quando ele instituiu o casamento, depois Moisés, depois Malaquias, Jesus Cristo falou sobre o casamento e os apóstolos também. Então nós já temos 5 pessoas falando do casamento na Bíblia. É, os apóstolos, entre eles, em 1 Coríntios 7, está escrito assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Por que a mulher se apartaria do marido, ficando sem casar? Por qualquer outro motivo que não seja adultério. Se a convivência não está boa, eu acho interessante que você não acha um religioso falando essas coisas, né? Explicando isso aqui. Violência doméstica. Não aceite violência doméstica. Isso não pode existir, nem entre pai e filho, nem entre marido e mulher, principalmente entre os cristãos. O filho tem que honrar o pai, mas o pai não pode provocar a ira do filho. Aí o pai tripudia, fazendo o que acha que deve com o filho, humilhando. Olha, você tem que honrar teu pai. E isso não é assim que funciona. Ninguém é obrigado a aguentar afronta moral. Se não violência, afronta moral. Né? A pessoa fica te agredindo, te deixando doente, pessoa tóxica. Você tem que chamar a pessoa como um verdadeiro cristão e falar: olha, para com isso, eu quero conviver com você em paz.
Mas se você não quer conviver em paz, as autoridades públicas tratarão com você e elas vão resolver o teu problema. Então, no caso do casado, fica para onde você quiser, eu vou ficar aqui em casa, não vou pôr a mão em homem, não vou pôr a mão em mulher, até que você se emende. E se você não aprender a palavra a respeito, você não volta mais para minha casa. E aí não interessa o que o pastor fala, o que cooperador ou ancião fala, ou o que padre fala, ou o que juiz fala. Você fica firme no 1 Coríntios 7. Não, eu não tenho condição, uma hora dessa a pessoa vai me matar. Agora, veja bem, isso no caso da violência doméstica. Agora, veja bem, tem pessoa que perdoa o adultério. Tá certo, você pode perdoar o adultério e continuar vivendo junto se você descobrir o adultério. Porém, deixa eu te fazer uma pergunta. E se a pessoa pegar HIV? Você vai ficar orando para Deus não deixar você pegar HIV para manter o casamento? Não existe mais. O vínculo, que é o que agrada a Deus, foi destruído no adultério. Não seria melhor você viver sozinho? Viver sozinha? Do que arriscar a pegar um HIV? Olha, faz de conta que Deus perdoa. E a pessoa convive junto. Já pensou se você pegar HIV? O que a pessoa passa na vida com HIV? Por causa de HIV. Sendo que a própria Bíblia te dá o direito ou de se separar ou de viver sozinho sem violar nenhum mandamento, para que você viva em paz. Então você tem que impor o respeito, porque não existe um ser humano acima do outro. Existem funções. Nas funções, um ancião, outro cooperador, outro juiz, cada um é respeitado na sua função. Mas dentro do casamento, é esse o caminho que o cristão deve seguir. Você entendeu? Se você fizer assim, olha o provérbio 28. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Quem não obedecer os mandamentos está louvando o ímpio. Fazer diferente do mandamento é louvor ao ímpio. Agora, o que é ímpio? Ímpio é aquele que não é pio, é o sem pio. A palavra pio, P-I-O, vem de piedade, é uma abreviação de piedade. Aliás, piedade é pio mais o sufixo dade, a qualidade ou estado daquele que é pio, daquele que tem piedade, daquele que tem amor, que tem primeiro piedade de si, depois piedade do próximo, e não aceita violência, quer por adultério, quer outra forma. Aí você cumpre as regras do casamento e você está agradando a Deus. Como que se louva o ímpio? E como que guardando a lei, no caso a lei de Moisés, porque esse mandamento aqui é provérbio, é lá para o judeu, mas serve para nós também. Como que guardando a lei, você peleja contra os ímpios? Eu vou te dar um exemplo. Eu não fumo, tu não fumas, nós não fumamos, vós não fumais, eles não fumam. O que acontece? Fecha a tabacaria. Você não precisa fazer passeata para guerrear contra a tabacaria, contra o cigarro. É só não fazer aquilo que você condena. É só não praticar aquilo que a palavra de Deus condena. Você está guardando o mandamento. Guarde o mandamento no casamento. Aí você é cristão, você está agradando a Deus. Por quê? Olha o que diz a Constituição Federal a respeito do casamento. Vamos lá? Artigo 226 da Constituição Federal. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vem aqui, os direitos, parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. A Constituição não permite outras formas de casamento. Essa é só entre o homem e uma mulher. Aqui está fechado de forma rígida esse mandamento aqui, essa determinação da Constituição. Essa é uma lei fechada. Ela não foi escrito para ter outras interpretações. Porém, veja bem, vamos ver o que diz o Código Civil. Aqui o Código Civil. Livro 4 do Direito de Família, e vamos ver aqui casamento, comunhão plena, habilitação, defeso,
É, aqui, artigo 1514. É bom se você puder guardar o artigo. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal. E o juiz os declara casados. O casamento é civil, não é religioso, porque se você casa no religioso, o religioso pode fazer o casamento, mas ele pode pegar a documentação do casamento, ele declara vocês casados, ele pega essa documentação, guarda na gaveta e não leva para o cartório para poder registrá-la no cartório. O que acontece? Você está casado, né, mas não está registrado o teu casamento. O pastor, o padre vai lá e pelo menos nesse ponto a congregação não fica devendo, porque ela não casa ninguém. A congregação cristã no Brasil não casa ninguém. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou contando com a denominação que eu frequento, mas não represento a congregação cristã no Brasil. Não falo em nome dela. Eu estou lendo o que está escrito aqui e repassando neste vídeo, tá bom? Bom, o que acontece? Nós falamos aqui do casamento perante a Constituição e perante o Código Civil. Acontece que o Brasil tomou algumas medidas e é, isso foi aceito, está valendo juridicamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, veja bem, lá no Moisés já existia a poligamia. Um homem podia ter várias mulheres. E o Moisés aceitou isso aí. Então é o seguinte, não estou comparando uma coisa com a outra. Eu estou dizendo o seguinte, o casamento cristão está traçado na Bíblia. Mas o casamento não cristão não interessa para o cristão. Você vê aí político e religioso brigando, não pode aceitar casamento, tem que brigar, tem que ir para o Congresso. O cristão genuíno não faz isso. O cristão genuíno guarda a lei. Você entendeu? Deixa as pessoas fazerem o que elas bem entenderem com a vida delas. Deixa o Estado brasileiro casar quem ele acha que deve casar. Se ele quiser criar a modalidade de casamento para que um homem possa se casar com duas, três, 10, quantas mulheres o Estado quiser, ó, silêncio, deixa o Estado fazer o que acha que deve. Se o Estado quiser autorizar futuramente, vai chegar o tempo, e isso não é profecia, isso é coisa de quem enxerga as coisas com uma certa clareza, em que um homem ele vai pedir para a lei, e a lei vai autorizar e embalsamar o cadáver da mulher para que ele possa fazer sexo com o cadáver até que ele também faleça. Aí os dois sejam sepultados juntos. Isso é uma espécie de necrofilia. E quanto à bestialidade, vai chegar o tempo em que as pessoas vão se casar legalmente com os seus animais. Então você vai estar na tua casa, se você é cristão, obediente a Deus, casado com o teu marido ou com a tua mulher, e o teu vizinho vai ser casado com, por exemplo, um cachorro, um gato, um cabrito. Ele vai sair ou ela vai sair no portão com o seu cônjuge e vai perguntar para você como vai o teu marido, como vai a tua mulher, e você dirá, vai bem, graças a Deus. E você, como vai você e o teu cônjuge, que é o animal? Vai bem, graças a Deus. E você não vai falar nada, porque não compete ao cristão falar essas coisas com a boca, para não atrair ruína para a sua vida. Você prega o cristianismo com a tua conduta. Porque tem hora de falar e tem hora de calar, não está escrito isso na Bíblia. Chega a hora de falar, você fala. Chega a hora de calar, você cala. A pessoa pergunta para você, ô rapaz, me explica, ô moça, me explica, por que você também não é casado com o teu animal, com o animal? Você prefere o ser humano? Você não está vendo o trabalho que dá o ser humano? O animal não dá esse trabalho. Aí você fala, eu posso te explicar, você não se ofende? Não. Então, rapaz, ou então, moça, a palavra de Deus promete a vida eterna aos fiéis. E a palavra de Deus diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Mas que é isso? Não, calma, pode ficar aí, tá tudo certo. Só não é conforme a palavra de Deus.
E aí você examine depois. Ah, mas eu não aceito, não concordo. Tudo bem, é um direito seu. Pode fazer a sua vida como você acha que deve. Eu estou aqui na vizinhança, aqui, mas precisando de mim, nós estamos aí. E você não fica criticando o modo de vida das pessoas que não são cristãs. Tá bom? Há também outras formas de casamento, como, por exemplo, o casamento budista, o casamento muçulmano e tem o modelo de casamento cristão. Você é cristão? Siga o modelo cristão. Não se envolva com as guerras do mundo, deixa o mundo fazer o que ele bem entender. Por quê, meu irmão? Porque se Deus dá poder, se Deus permite que as coisas sejam assim, é porque o Senhor quer que as coisas sejam assim. Então não queira você pegar a Bíblia para mudar a humanidade, porque você vai se dar muito mal. Você vai arrumar encrenca para a tua cabeça. Faça a tua parte. Se Deus te der força de fazer a tua parte, está de ótimo tamanho, tá bom? Se precisar entrar em contato comigo, o meu celular, o meu telefone é 12 982 28 4675. Fica com Deus, tenha juízo e deixa tudo na mão de Deus. Faça a vontade de Deus, que você verá 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Fica com Deus, até a próxima. Assim, não se esqueça, inscreva-se neste canal, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção.